TV Mais entrevista dessa semana é a doutora Adriana Schmidt. Muito boa noite, Adriana. Boa noite. A Adriana é alergista e também pós-graduada em medicina estética, ou seja, já deu para os nossos telespectadores ficarem a par que tem muito papo pela frente. Vamos começar aí pela alergia. Vamos começar pelo conceito de alergia. Seria aí uma hipersensibilidade, é isso, Adriana? Exatamente, quando o organismo começa a reagir a elementos que normalmente são tolerados, né? Então ele faz uma superprodução de anticorpos da classe, principalmente da classe IgE, e acaba reagindo, né? E os principais sintomas podem ser rinite, daí vem as dermatites, asmas, enfim, é uma doença multifatorial, né? Eu digo sempre, nós alergistas somos um pouco otorrino, um pouco pneumo, um pouco dermato. Na verdade, a gente tem um enfoque mais imunológico, mais voltado para essa questão imunológica das doenças alérgicas. Por que o meu interesse de entrevistar, gente, a Adriana nessa altura do campeonato? Bom, em pleno inverno, muitas pessoas sofrem em virtude aí da rinite, da tosse alérgica também. O clima está intimamente relacionado à questão da alergia, nesses aspectos de alergias respiratórias, etc., principalmente aqui numa cidade como Curitiba, que faz muito pouco sol, nós temos muita umidade, isso aumenta muito a população de ácaros, nós temos uma instabilidade climática muito grande e essas alterações bruscas de temperatura também, elas funcionam como desencadeantes das crises alérgicas para muitos pacientes. E o que a gente pode fazer para o pessoal que está em casa? E não são poucas pessoas, viu? São muitas pessoas, é muita gente que sofre com o transtorno de uma rinite ou de uma tosse alérgica nessa época do ano. O que a gente pode fazer aí com profilaxia? Olha, não dá para falar em profilaxia sem saber o que o paciente tem alergia. Então, o ideal é que se procure um médico alergista. A gente tem que fazer toda uma avaliação. As alergias são doenças crônicas, são doenças que têm uma base genética, que elas interferem sobremaneira na qualidade de vida do indivíduo e têm que ser tratadas especificamente dependendo do que o paciente é sensibilizado. Tá. A gente falou do inverno, mas estamos aí às portas, às vésperas da primavera. E acho eu que deva ter muitos visitantes, muitos pacientes com uma alergia específica dessa estação. Que alergia que nós poderíamos colocar na primavera? O que chama atenção é a rinoconjuntivite alérgica. A rinoconjuntivite alérgica sazonal, que é devido aos pólens, ela tem um componente assim de ser muito, tem exacerbações bem importantes, tem um comprometimento ocular importante, os pacientes ficam com os olhos inchados, vermelhos, lacrimejando, existe uma coceira muito importante nos olhos, no nariz, garganta, ouvidos, é um quadro geralmente bastante dramático e específico para esta época do ano, né? Então, a pior época para o alérgico a pólen sair de casa são dias de vento, sem chuva, muito ensolarados, onde o tempo está muito seco, porque isso vai aumentar bastante a propagação de pólen. Mas como ninguém pode viver na bolha, né? Então fica meio complicado. A gente tem que lançar mão muitas vezes de medicação nessa época do ano. Tá certo. Bom, no início da minha entrevista com a Adriana, eu apresentei como alergista e também como pós-graduada em medicina estética. Qual é a relação das duas coisas e de onde surgiu o interesse pela medicina estética? Bom, no meu caso, foi a minha paixão. E eu, como alergista imunologista, a gente acabou sendo referência de algumas indústrias, quando o paciente ligava no 0800 se queixando de reação alérgica. Então, eu comecei a atender muita reação devido a cosméticos. E fui estudar sobre os cosméticos. E me apaixonei pelos cosméticos. Então, no meu caso, tem uma história assim que teve tudo a ver, essa minha introdução no mundo dos cosméticos. E como mulher, como vaidosa, né, você é curiosa, você vai querer. Na verdade, eu fui fazer inicialmente para me tratar. E depois tratando as amigas médicas, depois as amigas pacientes. E hoje em dia uma parte do meu consultório eu já dedico a essa questão estética, especialmente da face, que é a minha grande paixão, porque eu acho que o rosto é tudo, né? É a nossa identidade, é como nós vamos ser lembrados. Ele mostra, nosso cartão de visitas, ele mostra como nós nos sentimos, né? Especialmente ele mostra o quanto nós nos amamos. E eu digo que quem se ama se cuida, né? Com toda certeza. Então, bom, há pouco tempo atrás, você... Para qual lugar mesmo? Vitória, Espírito Santo. Vitória, no Espírito Santo. No dia 26, agora segunda-feira. Você deu uma palestra muito bacana e a gente teve a oportunidade de conversar nos bastidores. E você foi a fundo, até para dados históricos, mostrando que até o cuidado com a beleza não é de hoje.
Não, já vem de muito tempo. Muito né? tempo. A beleza e juventude, né? Os gregos já tentavam a fonte da eterna juventude. Os egípcios, mais antigamente ainda, né, lá nos 3.000 anos antes de Cristo, já tentavam melhorar a sua pele fazendo peelings. Eles esfregavam areias lá né, do Nilo e tal, tentando fazer uma esfoliação para melhorar a pele. Né? É sabido que se usavam muitos óleos, muitos ungüentos, tudo na tentativa de manter um pouquinho mais a jovialidade, a beleza da pele, né? As maquiagens, tudo. Mas o padrão de beleza de uma civilização, de uma cultura para outra, muda completamente. Completamente. Foi assim, estudar isso foi muito gratificante, assim, foi muito interessante. A gente descobriu, assim, por exemplo, que o manequim da Marilyn Monroe era 46. Né? Para hoje em dia, não poderia ser uma modelo com uma manequim 46, mas era. Né? A Miss Universo 1955, eu vou mostrar para vocês, se você me permite. Claro, por favor, então, fique à vontade. Estamos aqui para isso, Adriana. Fique à vontade. Vou achar as fotos aí, vou mostrar para o pessoal que está em casa. E traçar esse comparativo de beleza, do passado para agora. E quando a gente estava falando de história, a gente não pode se esquecer também da chegada dos europeus no Brasil. O cuidado que se tinha naquela época. As mulheres já usavam chapéu naquela época. Exatamente, não, e o padrão de beleza, Deus me livre, era coisa de escravo, era coisa de trabalhador braçal, né? Inclusive os lábios, quem tinha lábios muito carnudos também denunciava a escravidão, denunciava, né? E hoje em dia é uma coisa mais, né? Hoje em dia os lábios, aliás, tem os padrões de beleza que eu acho que é interessante a gente comentar antes, né? Foi feito um estudo na Inglaterra que eu achei bem interessante. Eles pegaram as mesmas pessoas e fizeram trabalhos no Photoshop. Então, essa pessoa com a pele mais morena, com o rosto mais alongado, enfim, deram várias opções e entrevistaram cerca de umas 5.000 pessoas, se não me engano, para elas opinarem sobre qual era a forma mais bonita dessa pessoa para chegarem assim, aos padrões de beleza, o que a maioria das pessoas julgava mais bonito. Então, o que era? E na questão de mulheres, né? Não sei se vocês estão podendo estamos sim, fixar ali. A pele mais morena, uma face de formato mais alongado, menos gordura, lábios mais cheios, distância entre os olhos levemente aumentada, sobrancelhas mais escuras, mais estreitas também, né? Hoje em dia, porque antigamente era um pouquinho mais diferente, né? Na década de 70 eram aquelas sobrancelhas, né? Cílios mais longos e escuros, ossos malares mais altos, nariz mais estreito, sem bolsas ou olheiras, pálpebras mais estreitas. Enfim, esse seria um padrão de beleza atual, que nós temos que tomar cuidado para não ficar estereotipados. Mas espera aí, eu tenho uma dúvida. Essa pesquisa foi realizada na Inglaterra. Exato. Então a gente colocou agora uma questão que eu não estava a par. Hoje o estereótipo de beleza é globalizado. É globalizado. Com a mídia, com a internet, com os filmes, com tudo, é globalizado, né? Quer dizer, tirando algumas regiões do mundo, né? Me parece que no Líbano, em alguns locais assim, ainda tem obesidade, tem, né, uns padrões de beleza. Um pouco mais... Exatamente. Parece assim, aqui no Brasil, o quadril é muito valorizado, né? O bumbum é muito valorizado, enquanto que em alguns países lá da Europa, Escandinávia, parece que é o seio, nos próprios Estados Unidos, né? Então, mas, num geral, existe... Num geral, existe, pelo menos para a face, o estudo mais interessante que eu achei foi esse daí, que realmente condiz ao que a gente vê, assim, em atrizes, né? E na questão dos homens, o que me chamou a atenção é sem sulcos nasolabiais, quer dizer, os procedimentos estéticos já estão, até comentei com você de um filme que nós vimos recentemente, e que o ator principal, o galã, tinha algumas alterações assim. O pessoal assistir, já traz... O Planeta dos Macacos. Mas foi com meu filho, não foi. Eu não vejo. Meu filho de 10 anos, não, mãe, vamos ver o filme da sua época. Então, o que tinha? Aquele galão loiro, eu esqueci o nome dele até. Assim, com uns dentes completamente desalinhados, amarelos, rugas, sulcos aqui, esse sulco nasolabial bem pronunciado, e ele era o galã do filme. E hoje ele estaria desempregado. Eu acho que, né, as coisas estão ficando bem mais exigentes. E por que tudo isso? Porque a gente está vivendo mais, a gente está vivendo melhor, as pessoas estão permanecendo mais tempo no mercado de trabalho, e para isso é preciso que a pessoa tenha se sinta bem, tenha disposição, tenha entusiasmo, e tudo isso está ligado a uma ótima autoestima, que tem que ser você gostar do que você vê no espelho, né? Logicamente. Então, e em relação